Oi, eu sou a Alane, sou bolsista PCI do Grupo de Pesquisa em Ecologia e Biologia de Peixes do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá, sob supervisão do Dr. Alexandre Hercos, e vou apresentar o meu plano de trabalho titulado Variação da biomassa da comunidade de peixes por guildas tróficas em ambientes de lago da Reserva de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá. A maioria dos rios da bacia amazônica, principalmente os grandes rios, possuem áreas alagáveis adjacentes que, em conjunto com a calha principal, constituem o sistema rio-planície de inundação, que a gente comumente chama de várzea. Estes ambientes de áreas alagadas adquirem diferentes conformações ao longo do ciclo sazonal, variando de acordo com essas variações do ciclo, e permitem com que esses organismos aquáticos que vivem nesses ambientes, principalmente os peixes, possam ocupar diferentes tipos de ambiente ao longo do ciclo hidrológico. Como se pode ver na imagem à direita, a gente tem o canal principal do rio aqui, e nessa região adjacente a formação de diversos outros ambientes que vão aparecendo ao longo do ciclo sazonal, como, por exemplo, os sistemas de lagos. Os lagos de várzea, como são chamados esses ambientes alagados adjacentes, muitos desses ambientes alagados adjacentes são fundamentais para a manutenção da biodiversidade, principalmente pela presença desses bancos de herbáceas aquáticas que oferecem uma grande diversidade de abrigo. Elas vão servir como local de desova, berçário, refúgio contra predadores e também servem como locais de alimentação. Como local de alimentação, a gente destaca que eles são importantes porque esses ambientes têm uma alta produtividade biológica, o que permite que haja uma elevada biomassa de peixe nesses ambientes. Essa biomassa de peixes elevada é principalmente no período de cheia, quando essas áreas estão alagadas e o aporte de nutrientes é bem maior. E muitas dessas espécies que estão habitando esses ambientes são espécies que são altamente exploradas pela pesca. Entender como que essas flutuações de biomassa de peixe ocorrem nos ambientes de várzea é fundamental porque nos permite compreender melhor os ecossistemas aquáticos. Diversas abordagens vêm surgindo ao longo dos anos tentando entender essas funções dos organismos no ecossistema. Em especial, tem surgido bastante estudos que consideram não apenas os organismos enquanto diversidade biológica, mas o seu papel funcional no ecossistema. Entende-se como papel funcional qual é a função que essas espécies ocupam no ambiente, por exemplo, no ambiente aquático. Abordagens que agrupam as espécies com base na partilha de recursos alimentares, que são, no caso, as guildas tróficas, elas têm se mostrado uma das abordagens bastante úteis, porque ela permite uma compreensão ecológica das comunidades aquáticas e permite uma simplificação e análise de modelagens de ambientes mais complexos. Então, eu consigo analisar ambientes complexos com base em uma simplificação dos dados e poder gerar resultado bastante interessante. E eles também podem servir como ferramenta de avaliação dos ecossistemas. Cada vez mais a gente tem visto as alterações antrópicas causadas nesses ambientes e a conhecer a variação da biomassa dos peixes com base nas guildas tróficas pode ajudar nessas avaliações. Com base nisso, o presente trabalho tem como objetivo identificar variações da biomassa da comunidade de peixes por guildas tróficas em ambiente de lago da RDS Mamirauá. Como objetivo específico, primeiro, identificar quais são essas guildas tróficas que ocorrem nesses ambientes e qual a sua importância, identificar qual a variação dessas biomassas dentro das guildas tróficas, considerando fatores sazonais, espaciais, temporais e a interação desses fatores. Como foi falado, o local de coleta é RDS Mamirauá, que é uma unidade de conservação estadual, localizada no estado do Amazonas, entre o médio rio Solimões e o baixo rio Japurá. Ela é considerada a maior unidade de conservação com área totalmente de várzea, ou seja, é um ambiente que representa bem os ambientes de várzea da Amazônia, e é uma área de aproximadamente 1.124.000 hectares. As coletas foram mensais, ocorreram em 2003, 2004, 2011 e 2012 e provavelmente acontecerá mais uma coleta em 2021.
As coletas eram realizadas com uma rede de arrasto. Essas redes, elas nos permitem coletar peixes que estão abrigados nesses ambientes de herbáceas aquáticas. A rede é uma rede de arrasto do tipo multifilamento, com a malha de 2 milímetros, que permite a captura de indivíduos pequenos, 30 metros de comprimento, 6 metros de altura. Em cada lago foram feitos 5 lances para tentar mostrar diferentes locais desses bancos de herbácea. Esses bancos de herbácea, eles foram, nos 2 momentos de coleta, foram realizados em 5 lagos. Em 2003, 2004, no Lago Araçazinho, Juruá Grande, Juruazinho, Pagão e Tracajá. E em 2011, 2012, no Lago Araçazinho, Juruá Grande, Pagão, Taracuá e Tracajá. A mudança de um dos lagos foi em função da dificuldade de coleta, então foi preciso mudar um dos lagos para coleta. A maioria desses lagos estão localizados bem próximo da confluência dos Solimões com o Japurá. O material coletado, primeiro foi feita a identificação taxonômica com base no material disponível, após de literatura de identificação dessas espécies. Após a identificação, foi feita a biometria dos indivíduos, sendo medido peso, comprimento padrão e comprimento total. Com base nesses indivíduos coletados, eles foram preservados em formol e conservados em álcool e armazenados na coleção de peixe do Instituto Mamirauá. Os dados obtidos foram primeiramente digitados em planilhas impressas e posteriormente digitalizados e armazenados em banco de dados. Essas informações vai passar por uma atualização taxonômica, tendo em vista que as coletas foram feitas em um prazo já bastante extenso, então algumas espécies sofreram algumas modificações taxonômicas, então vai ser feito esse cuidado de fazer essa correção. E quando a taxonomia estiver consolidada, vai ser feita a definição das guildas tróficas. A definição das guildas tróficas, primeiramente, vai ser feito com base em revisão de literatura, sendo considerada principalmente as literaturas para a região amazônica e em ambiente de várzea. Quando não em ambiente de várzea, tentar considerar a região amazônica. As espécies que não tiverem registros na literatura de guilda trófica serão analisados o conteúdo estomacal para poder chegar a essa informação. E algumas espécies que apresentar guildas tróficas com duvidosas serão também confirmadas. Com base nas categorias tróficas, que até então pode chegar a 9 categorias, variando de organismo que se alimenta de algas até organismo que se alimentam do detrito, elas vão ser identificadas, a biomassa de cada uma dessas categorias tróficas serão obtidas. Será considerado na análise de dados 3 fatores, fator temporal, fator espacial e fator sazonal, e considerando suas categorias. Será primeiramente feita uma análise de variância multivariada permutacional, a PERMANOVA, que vai poder mostrar a diferença da biomassa entre as guildas tróficas, e ela analisa isso em conjunto com com os fatores também. E posteriormente vai ser feita uma análise de coordenadas principais que vai mostrar os padrões de agrupamento. E, se necessário, serão feitas outras análises a fim de tentar explorar melhor os dados apresentados. Esse projeto ainda não tem nenhum resultado preliminar, porque a bolsa foi homologada em abril, bem no período em que começou a pandemia, então isso atrasou um pouco a minha vinda para Manaus, para Tefé, que só ocorreu em agosto. Nesse período de abril a agosto, eu fiquei organizando os bancos de dados que já estavam digitalizados, então foi um processo de conhecer os dados e de corrigir os possíveis incongruências de dados. Em agosto, eu me mudei para cá e comecei a digitar os dados que ainda não tinham sido digitados. A partir de outubro, agora, eu comecei a fazer uma consolidação dos dados de 2003, 2004, que já estavam digitados, e estou nesse processo de organização dos dados. Eu espero que em janeiro eu já comece a parte de revisão da literatura, que vai ser quando a consolidação das informações já vão estar prontas,
E o ano que vem, a ideia é coletar nos lagos e fazer a análise de conteúdo estomacal das espécies que forem necessárias. Bom, e é isso. Obrigada.